emocionante receber de Deus uma responsabilidade tão grande, né? Tão grande. E uma responsabilidade que não termina, né? Ela não tem fim. Eu acho que qualquer pai e mãe, mesmo depois que seus filhos saem de casa, casam, você continua ainda, né? Com aquele amor, aquele clamor para que a bênção de Deus continue manifesta. Então meu coração está muito quebrantado, porque mais uma vez o Senhor nos agraciou com a vida. Bendito seja Deus. Você que é pai, mãe, ame, curta o seu filho, a sua filha, e sim, mantenha seus olhos fixos na educação, para que ela cresça no caminho do Senhor, porque essa é a melhor das virtudes que nós podemos deixar. E eu quero, antes de abrir o texto bíblico, te contar uma história sobre isso, sobre filhos e filhas, que encheu tanto meu coração, que eu preciso compartilhar esse negócio com vocês, antes de qualquer coisa. Um certo missionário foi lá depois de ter servido muitos anos na África, isso é uma história bem atual, ele sentiu de Deus de voltar ao Brasil. E chegando no Brasil, depois de ter servido em terrenos áridos, sem evangelho, falou: poxa, mas eu vou para o Brasil agora, está cheio de crente lá, cheio de igrejas. E decidiu então procurar algum povo não alcançado no Brasil. E isso o levou para o meio da floresta amazônica, onde três grupos étnicos não haviam recebido, de acordo com o conhecimento das organizações que trabalham com os povos indígenas, não tinham tido contato com o evangelho, com missão, com missionário, com nada disso. E ele falou: é para lá que eu vou. E daí foi muita preparação, muitas autorizações, e contratou então um guia, um outro índio, para levá-lo até lá, 4 dias de canoa subindo o rio, atravessando a floresta amazônica. Você imagina o negócio. Depois de atravessar mais uma grande caminhada na mata, e ele chegava na mata, ele tentava conversar com o seu guia, e o seu guia disse para ele assim: olha, tem um detalhe, na minha aldeia é tabu, é uma lei, nós não conversamos quando estamos na mata. E ele então permaneceu 4 dias na mata sem conversar, e para aquele guia conversa é proibido na hora que está lá na Santa Selva. Para completar o problema, à noite, quando ele chegava depois de caminhar o dia inteiro, tinha que dormir um pouquinho para ter força para o dia seguinte, ele tentava conversar e também não tinha conversa. E o guia passava a noite inteira, de uma hora em hora acordando, acendia farolete e andava para lá e para cá, até que ele falou: olha, desculpa, eu sei que é tabu, mas não está dando, eu não aguentar mais. Você fica fazendo barulho à noite, como que eu vou ter força para caminhar no dia seguinte? E ele falou: é que eu estou aqui, eu tenho muito medo de onça, eu fico fazendo barulho para que a onça não venha. Você imagina todo esse quadro na cabeça de alguém que foi para lá para pregar o evangelho. E quando de repente chegaram próximo ao primeiro povo, aquela emoção enorme, né? Vamos ver quem é esse povo, como que eles vão nos receber, primeiro contato. Na hora que chegaram lá, deram a mão. Esse missionário é muito experiente, já sabe com todo o body language como tratar com o índio, e os índios também acenaram para eles, mas não deram atenção. E aí eles tentaram uma aproximação, a aproximação aconteceu, mas os índios estavam mexendo ali no meio das ocas, ali no terreiro ali da tribo, e também não deram atenção. E eles estão se aproximando mais, e o índio guia falava a língua e puxava um papinho daqui e dali, até que não aguentou mais e falou: o que vocês estão fazendo? Porque imagina, chegou uma pessoa nova e ninguém está dando atenção para essa pessoa nova, no mínimo poderiam ter medo, né? Ou achar que é alguém de fora, não fazer alguma coisa. Aí ele perguntou: o que vocês estão fazendo aí? O índio respondeu assim: aqui vai ter culto hoje aqui. Ele falou: culto? Mas vocês vieram aqui algum missionário? Missionário? O que é isso? Veio aqui alguma junta então, algum corpo missionário? Alguém veio aqui? Não, o que é corpo missionário? Aí ele falou: não, peraí,
Da onde você descobriu essa história desse Deus que hoje vai ter culto aqui na tribo? Falou que na hora que ele falou isso, um índio grita de longe assim, aleluia! Tipo assim, confirmando, não era culto a Tupã, nenhuma divindade de sol, de lua, de estrelas, era Deus. E ele falou o negócio seguinte, missionário a gente não conhece não, mas o seu João veio aqui e falou de Deus pra gente e a gente recebeu. Quem que é o seu João? O seu João ele mora lá em cima de um rio, numa casa flutuante. Eu não tenho que conhecer seu João, meu Deus do céu, quem é esse seu João? E ele chega na casa do seu João, uma casa pequena, 4x4, um único cômodo em cima da água. Você sabe aquele povo que mora lá na floresta, chamados ribeirinhos, as casas são feitas sobre a água, porque a água pode subir durante as cheias e não inundar a casa. E aí ele chegou na hora que ele botou a cabeça lá para dentro do casebre, estava lá o tal do senhor com a Bíblia na mão, lendo. Ele falou, alô, seu João? Sim, quem é você? Assustado? Não tenha medo, eu sou um missionário. Falou que o seu João levantou, deu um pulo bem alto. Missionário, peraí, abriu a janela, gritou Maria, a mulher dele chama-se Maria, vem que tem um missionário de verdade aqui em casa. E o pastor lá falou, missionário de verdade? Ô, seu João, missionário de verdade é você. Não, você é o missionário! E veio, e recebeu, e ele louco para saber, conta essa história que aconteceu. E ele falou assim, ô missionário, você já ouviu falar de conferência missionária? Ele falou, já. Cara simples, não era brincando não. Já ouvi sim. Então, fizeram uma lá na minha igreja. E o pastor falou que todo cristão tem que pregar o evangelho para quem não ouviu ainda do evangelho. Tem um bando de gente que ouviu, tá brincando com o negócio, não sabe se fica brincando de bem me quer, mal me quer. Hoje eu quero evangelho, amanhã eu não quero. Hoje eu quero, tá doente eu quero, tá bem eu não quero. Tá com dinheiro eu não quero, tá sem dinheiro eu quero. E o pastor falava, olha, você como servo de Deus tem que ir atrás de quem não ouviu. Aí eu comecei a procurar na minha cidade, todo mundo tinha escutado. Eu fui para mais longe, todo mundo tinha escutado, aí eu resolvi me meter na mata. E fui entrando mata dentro, até que eu encontrei um povo, quando eu falei, vocês conhecem Deus, Jesus? Não, então é aqui. E eu estou aqui. E a consequência disso foi que não só, eram 3 povos que eu falei para vocês, que nos 3 povos o seu João plantou 6 igrejas, para a glória de Deus. E quando a conversa estava já pegando fogo, e o missionário falou, meu Deus do céu, o que o senhor fez? Aí entra mais 4 crianças, ele fala, seu João, o senhor é maluco, essas crianças aqui, eu estou falando isso, e aqui que chega a minha conclusão. Essas crianças não têm hospital, essas crianças estão aqui expostas a malária, a doença, não tem escola, não tem nada. Como é que é? Uma coisa é você como adulto, fala, eu vou lá pregar, vou fazer. E o senhor João respondeu assim, essas crianças estão recebendo a coisa mais importante que eu podia dar para elas, que é a certeza de que Deus pode fazer o que Ele bem entender, de que Deus é poderoso para fazer e que Deus sempre faz o que tem que fazer. E é isso que move e deve mover o nosso coração, de passar para os nossos filhos, para as nossas crianças, como primeira lição, o seu Deus, Deus do papai e da mamãe, o Deus que a gente serve, que a gente busca lá na casa dele, é Deus poderoso. E Ele pode muito fazer. Com isso em mente, irmãos, para deixar o nosso coração ainda mais aquecido, abra comigo a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Bendito seja o Senhor. Se você quiser saber mais sobre esse missionário, o nome dele é Ronaldo Lidório. E é um servo de Deus que tem feito grandes coisas para o reino de Deus, Ronaldo Lidório.
Espero um dia conhecê-lo pessoalmente. Conhece? Eu só virtualmente. O texto diz assim, irmãos, capítulo 5, verso 16, por favor, mantenham a Bíblia aberta. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua presença. Fique conosco também nessa hora. Ilumina-nos com a Sua graça, com o Seu poder, e faça o Teu querer em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós vivemos esse conflito, que é o conflito daquilo que as nossas tendências desejam, da nossa orientação, daquilo que eu recebi como ser humano, daquilo que você recebeu como ser humano. E isso na Bíblia tem uma palavrinha só para identificar e para classificar tudo o que você é, tudo o que você traz com você, todos aqueles desejos que você tem, todos aqueles sonhos reprimidos ou expostos, o pacote inteiro da sua existência, a Bíblia chama de carne. É você, é um pedaço, não deixa de ser um pedaço de carne e osso, uns mais rechonchudos como eu, outros mais magros, todo mundo é carne, não tem um ser humano que não seja carne. Essa carne é um corpo, é um vaso, e esse vaso tem a possibilidade, dom, de receber uma porção santa, e essa porção santa chamada do Espírito. E aqui é uma referência ao Espírito de Deus. Não é espírito de luz, não é espírito de caboclo bonzinho, não é nada dessas desgraças. É Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia. Segundo outros textos, você pode ter o Espírito N, X, Y, e muitos acreditam isso ser objetos da luz. Mas segundo a Bíblia, não há. Segundo a Bíblia, há dois mundos, dois universos: o mundo dos que vivem, o mundo dos que estão manifestos em carne e são carne, são gente, e o mundo dos espíritos. E esses espíritos, segundo a Bíblia, eles não são de luz alguma, eles não representam nenhuma benignidade, pelo contrário. Únicos espíritos que andam por essa terra são espíritos malignos. São espíritos que vêm parte de toda aquela hoste satânica que a gente conhece muito pouco. E para falar a verdade, eu não quero conhecer nem um pouquinho, porque eu não estou nem aí para isso. Não quis e nunca vou querer ser como um amigo meu de seminário que falava para mim assim: André, o teu negócio é a Bíblia, cara, mas o meu negócio é o reino das trevas. Não é que ele queria ser do capeta, não, ele queria entender. O negócio era entender as trevas para entender o inimigo. Eu falei: rapaz, entenda a verdade. Que a verdade é maior que qualquer inimigo. A gente não precisa entender uma mente de inimigo. Entenda a mente de Deus. Viva a mente de Deus. Então, nessa luta entre carne e espírito,
estamos nós, aquilo que eu sou, aquilo que você é, como disse, e o desejo de Deus, que é através do Espírito Santo em mim e em você, formatar a sua mente e a minha mente, formatar a nossa consciência de que sim, se eu permitir, se você for me permitir, vive Deus em nós, vive Cristo em nós, a mente de Cristo, e não eu, como o apóstolo Paulo dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, isso não é brincadeira. Não é brincadeira porque você e eu continuamos a ser carne. Porque eu e você precisamos de comida para deixar o corpo de pé. Porque eu e você temos olhos, temos sentidos, nós sentimos coisas, nós percebemos, nós ouvimos, nós tocamos, nós podemos ser influenciados. Nós podemos receber informações mentirosas e porque no coletivo ela parece ser verdade, nós recebemos como verdade quando ela é mentira e nunca foi verdade. Carne luta, carne briga o tempo inteiro. Em outras palavras, na carne, sendo que eu sou e você é, sem a presença santa, não há como viver uma realidade espiritual do bem ou do bom Deus. Não tem como. Na carne, a única experiência que dá para viver, se o cabra é muito bom, muito bonzinho, muito gente boa, e tem muita gente boa nesse mundo, ele vive até um nível, mas ainda vai trazer com ela, dilemas, conflitos, problemas que não foram resolvidos. E acima de tudo, e esse é o grande ponto, nenhum ser bonzinho da carne consegue alcançar aquilo que o Edu nos falou hoje aqui, que é a eternidade sem passar pelo contato com o Senhor Jesus. Por melhor que seja, por isso que eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, fulano é tão bom, só falta Jesus. Só falta Jesus, caramba, sem Jesus, meu, sem Jesus a limitação é assim, sem Jesus você só tem a vida física, sem Jesus você para aqui, ó. Eu lembro de uma vez que eu vi aquele operador de gente lá do Brasil, aqueles caras que operam sem anestesia, já viram isso? Com certeza já. Eu nunca me esqueço de um relato de um deles que, numa entrevista, o jornalista perguntou assim, poxa, você faz o bem para tanta gente, né? Opera tanta gente, você tem algum medo na vida? Porque você enfrenta qualquer doença, você mete a faca no cara lá, corta e arranca olho, catarata, aquelas loucuras todas. Aí o cara, tenho um medo. Você podia falar, qual é o seu medo? Ele falou, meu medo é de morrer. Começou a chorar na televisão. Pena que eu não pude gravar esse negócio, é uma informação valiosíssima. Começou a chorar que nem um bebê na televisão. Eu tenho medo de morrer, medo de morrer. Na carne, então, existe medo de morrer. Na vida física, sem esse Espírito de Deus, tenha medo de morrer mesmo. Como a Bíblia diz, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que vai ser de você? Se Deus decide apagar a nossa luz, o que será do ser humano que vive na carne? Agora fala uma pessoa do teu lado aí rapidinho, você tem medo de morrer? Por quê? Vai lá, vamos lá. Quem estiver pronto para morrer, vem aqui que eu vou fazer uma oração agora para você ir para o céu. Ninguém, né? Nem eu. Se eu tenho então, e se eu sou gente, se eu sou corpo, se eu vivo como um ser humano na minha existência, eu sou formado de carne, eu tenho carne, eu tenho na possibilidade da fé o dom de Deus de ser cheio do Espírito. E quando eu sou cheio do Espírito, a carne começa a ser esmagada e o Espírito cresce. O Espírito começa a dominar a carne.
E a carne começa a se silenciar. Mas é chocante porque ela se silencia à medida que o Espírito está presente. E à medida que o Espírito se ausenta, e não porque ele fala, hoje eu vou dar uma volta, deixar o Tiago sozinho um pouquinho, vou passear, à tarde eu volto. Tiago, não, porque a gente prefere em alguns momentos não estar conectado com o Espírito. E quando nós não estamos conectados com o Espírito, sim, essa voz aumenta, e é aí que chega naqueles casos crônicos que você já ouviu, que é aquela típica palavra, eu sou assim. Eu sou assim. De modo que se o Espírito entrar mais, se o Espírito me calar mais, se o Espírito de Deus me silenciar mais, a carne vai ficar domesticada. E ela ficando domesticada, eu cresço como servo de Deus. Com isso na cabeça, olha aqui o que Paulo está dizendo. Para quem veio na aula dessa semana, nós tivemos uma aula maravilhosa com o Edu, falando sobre também a região da Galácia, onde estava esse povo, esse agrupamento de gente espalhado por algumas cidades. E Paulo escreve para os Gálatas, falando da importância exclusiva da justificação pela fé. A epístola de Gálatas é uma epístola conhecida também em muitos círculos como o livro de Lutero. De tanto que ele leu, de tanto que ele escreveu, baseado na epístola aos Gálatas. E Paulo então, fazendo a sua tese sobre andar com Deus, sobre a liberdade que temos, mas que é uma liberdade que tem que ser controlada pelo Espírito, ele começa, olha, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos ou as concupiscências da carne. Como que a gente anda no Espírito, gente? Como que a gente anda no Espírito? E andar no Espírito significa eu viver o dia inteiro conectado com essa presença santa. Andar no Espírito é reconhecer Deus em todos os meus caminhos, em todas as minhas ações, em todas as minhas atitudes. Pare e pense agora. Todas as vezes que você cometeu e eu cometi alguma besteira na vida, foi porque naquele momento eu não estava conectado com Deus. Você concorda comigo? Ou tem como você estar lá totalmente cheio desse Espírito Santo e preferir fazer o contrário, o que não deva fazer? Todas as vezes que eu ando então no Espírito, como Paulo começa a dizer aqui, eu não vou alimentar aquilo que eu sou, carne e gente. Então se eu estou alimentando a minha carne, é porque eu estou com pouco, recebendo pouco da presença do Espírito. Se eu estou com o discurso, mas você não sabe, é difícil, é porque eu estou com pouco do Espírito. Se eu estou com o discurso, eu já tentei e não dá, é porque eu recebi pouco do Espírito. E recebeu pouco do Espírito porque quis. Recebeu pouco do Espírito porque preferiu assim. Está suficiente, é só isso que eu vou permitir ele fazer em mim. Então, quando Paulo começa, olha, ande no Espírito, e aí não vai satisfazer o que você é, que é carne, é uma caminhada contínua. Não é só sábado à noite na igreja. É dia e noite, dia e noite. Ele continua dizendo, porque a carne briga, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos. Grava isso na sua cabeça, não há paz entre trevas e luz. Não há como a gente tentar fazer uma amalgamação, será que essa palavra existe? Amalgamation, eu pensei, entende? Existe. Você tentar amalgamar o mal com o bem e falar, não, tem como achar um meio termo. Não há meio termo entre luz e trevas.
Não tem um caminho ali que a gente brinca do muro. Eu estou aqui no muro, eu simpatizo para com Deus e eu simpatizo para com o mundo. E eu gosto dos dois, dependendo do dia é Deus, dependendo do dia é mundo. Não tem como. Eles são opostos, eles brigam, eles lutam entre si. Paulo continua dizendo: mas se vós estáis guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo de lei. Se nós estamos no Espírito, e como diz o texto, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, é Cristo em nós, é quem nos dirige. Não existe uma neurose, uma constituição que fique ali olha, não, é convivência, é relacionamento com Deus, e esse relacionamento faz a gente querer mais dele. E aí Paulo vem com os nomes aos bois. As obras da carne são, eu acho muito chocante a forma que Paulo coloca isso aqui, na tradução da NVI ele diz assim: número 1, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Primeira classificação que Paulo coloca como obras da carne são os pecados contra o próprio corpo. Olha que engraçado. São os pecados contra a própria carne. São os pecados feitos contra aquilo que você sente e tem desejo. São 3 categorias, mas as 3 debaixo de um mesmo guarda-chuva. O mesmo umbrella, olha, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Paulo está dizendo, tudo aquilo que você faz para saciar o seu corpo como um selvagem, porque quem sacia o corpo como selvagem é o do mundo animal. Cecília me falou que ela viu uma reportagem que os ratos, por exemplo, chegam a ter 20 relações sexuais em um dia. Por isso que eles se multiplicam loucamente. Por isso que uma vez que entra um bando de rato em um lugar, acabou a história, porque eles vão se multiplicar loucamente. Todas as vezes então que eu estou pecando contra o meu corpo, contra a minha carne, eu estou nessa categoria: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Gente, esse negócio aqui está crescendo pra caramba, né? Eu já estou pensando em como eu vou lidar com a Camila nessa área, pensando e orando, porque o que eu vejo por aí, e é como eu sempre tenho dito aqui, né? Os internautas parece que não tem assim um senso comum, uma coisa que o camarada vai lá, peca e publica, como eu tenho dito já. E a coisa mais comum hoje, dentro dessa área de sensualidade, é você ser chocado com fotos, com publicações de gente, de meninos, de homem, rapaz, com caras e bocas, achando o máximo. Um negócio maluco. Parece que só falta colocar na frente e vende-se. Tô facinho. Tem uns que não dão medo, não posso nem contar aqui, é desesperador. Pior que você não procura não, viu? Eu vou lá, eu boto as minhas mensagens, mas quando você abre, ela está lá, o cara do infeliz, fazendo uma besteira e põe um versículo bíblico ainda, tudo aí matar. Vontade de matar. Tudo que você faz contra o seu corpo, todo desvio, é classificado como obra da carne. Segunda categoria, olha o que o texto diz, verso 20: idolatria e feitiçaria. Aqui são atos contra Deus, são atos contra a divindade maior. Idolatria é você ter um outro Deus, seja ele dinheiro, seja ele qualquer santo que você adore, seja ele qualquer divindade, da pulseirinha do Padre Cícero lá de Salvador, a uma mandinga, a uma simpatia. Tem um bando de crentes assim que faz simpatia, os caras não têm noção mesmo.
Qualquer uso, de qualquer atribuição de louvor àquilo que não é Deus, é idolatria. Você conhece alguém que é idólatra aqui do dinheiro? Em Londres está lotado. Dinheiro, assim, é tudo. Só a pessoa não percebe, mas a vida é dinheiro, 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 dinheiro. É idolatrando. E feitiçaria inclui, como eu disse, todo ato que vai, às vezes, do contrato de um pai de santo a uma simpatia boba. A uma simpatia boba. Mexendo com coisas. Quando eu era pequeno, sabe que eu era meio maluco, né? Eu nunca tive medo do capeta, irmãos. Nunca tive medo do capeta, desde criança. Fazia até loucura. Se não fosse meus pais, eu não tinha comida de macumba nas encruzilhadas, porque eu olhava o frango lá e falava, não vou comer. Nunca tive. E não é porque eu achava que eu me garantia, não, que eu não me garanto, não. Porque eu tinha consciência de que meu Deus era maior. Só isso. E quando você tem essa consciência de que seu Deus é maior, não sobra espaço para nenhuma outra divindade, para nada, para nenhum feitiço, para nada. Próxima categoria que Paulo vai dizer é o seguinte, olha aí, agora é a categoria contra o próximo. Ele diz assim, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, que são divisões, inveja. Olha que chocante. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, brigas. Aquilo que acontece aqui, ó, nesse terreno. O terreno dos seres humanos, que vivem em conflito. Sabe o que eu quero te desafiar nesse ano para fazer? Quando a gente chegar em dezembro, na minha última mensagem do ano, já vai se preparando. Eu vou falar, coloque no papel com quantas pessoas você teve problema em 2012. Quantas pessoas você teve algum arranca-rabo, alguma dissensão, alguma cara torta, só para te assustar. Uau! Sabe, só para você falar, meu Deus, será que está tudo bem? Se não teve, bendito seja Deus. Porque no que depender de nós, temos paz para com todos. Nós não temos então que entrar nessa carnalidade e viver em pé de guerra. Esse pé de guerra é obra da carne, é a carne, que não consegue imitar Jesus e ser injustiçado e falar, tudo bem, não tem problema não, vamos prosseguir. A carne não, se injustiçado, não, agora você vai ver. Uma vez eu estava numa igreja e cuidando do pessoal do louvor, e aí eu tive que tomar algumas decisões, porque tinha muita gente para tocar na igreja, muitos grupos, e eu fiz uma escala, todo mundo vai servir a Deus, é bem assim, tem bastante gente, mas é assim que funciona, tem uma diretriz, dia tal fulano, dia tal ciclo, você não chega aqui falando, ó, vou fazer solo hoje, você fala antes, é que eu senti, não sentiu não, meu. Você se programa, porque tem um bando de gente aqui, mas só um dos grupos chama de 50 vocalistas, para você ter uma ideia. Então, você fala, tem que ter ordem para todo mundo funcionar. E durante a discussão, eu lembro que uma das pessoas que era ministra de louvor, olhou para mim, você pensa que é assim agora, então eu vou rodar baiana. Eu falei, nossa, vai chegar o capeta aqui, vai rodar baiana. Eu lembro que eu tremia, eu fiquei tão, ai Jesus, rodar baiana, o que você quer dizer? Você vai bater? Você vai incorporar? Você vai começar a berrar? Você vai começar a dar escândalo aqui? O que é esse rodar baiana? Meu Deus! Mexeu no ponto, sai o bicho, entendeu? É aqui, ó, humano, carnalidade no ponto, no campo humano, na esfera do horizontal. E isso, nós temos que fazer decisões quanto a isso. Porque se você vê que essas brigas, esses conflitos no plano horizontal são cotidianos para você, gente, só vai piorar, viu? Você tem que tomar uma decisão, ou eu imito a Cristo e paro com essas meninices, ou espera até o próximo evento. Semana que vem pode ser um outro.
Semana que vem é fulano, semana que vem é sua esposa, semana que vem é seu marido, semana que vem é seu amigo de trabalho, semana que vem é alguém que te mandou uma mensagem torta, e aí fica nesse inferninho besta. Obra da carne. Obra da carne. A última categoria que ele diz, ele inclui aqui embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Uma vez mais, pecados contra o corpo. E aqui ele está citando literalmente os vícios. Ele está colocando aqui sobre aquilo que pode entrar dentro de mim. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais que as orgias que pareciam ser atitudes de Roma ou da Grécia Antiga agora estão ficando parte da modernidade. Muitos casais hoje acham normais. Se você estudar um pouquinho nem precisa estudar, se informar um pouquinho sobre psiquiatria atual, você vai ver que o dilema dos psiquiatras, dos psicanalistas atual é lidar com gente que tem esse tipo de conduta, que vai no consultório não para tratar um desvio da mente, uma necessidade de um suporte químico porque tem um distúrbio. Não é, olha, psiquiatra, a gente está aqui, eu e meu marido, a gente está querendo dar um fogo a mais no nosso relacionamento, a gente está pensando em contratar uns profissionais para que a gente possa ter aqui uma relação a 4, a 5, a 6. E os psiquiatras, talvez, toma cuidado só, pode ser perigoso, mas às vezes sim, pode ser benéfico para alguns e tal. Orgia. Não é Grécia Antiga, não é Roma, é agora. Vocês, jovens, adolescentes que estão aqui, vocês vão ouvir isso cada vez mais. Vocês vão ouvir isso cada vez mais. Fulano que ficou com a fulana, que ficou com o Beltrano, que ficou com Itaí, tá tudo legal. E que é normal. Esse é o mundo que vocês estão crescendo. Então guarda hoje no coração, a Bíblia chama isso de carne. A Bíblia chama isso de, sim, isso é o que você tem dentro de você. E se o Espírito não vier para, de novo, vou usar o mesmo tempo para silenciar, isso fica cada vez mais normal, mais acessível para todo mundo. E Paulo conclui esse aspecto dizendo: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você é livre, mas tenha ciência, se essa via que você quer entrar, porque você curte a liberdade, alguns fazem isso até em nome de Deus, o texto é claro: você não herdará o reino de Deus, porque você vai usar da sua carne, viver na sua carne, você vai alimentar a sua carne, os seus desejos, os seus impulsos, e vai ter o prazer que busca aqui. Mentira quem dizer que não terá o prazer. Não vai ter o prazer que você vai ser saciado. Você quer brigar, você briga. Você quer gritar, você grita. Você quer ter inveja, você tem. Você quer ser um imoral, você é. Você quer pirar, você pira. Vai viver com uma cabeça até mais leve, porque se controlar o tempo inteiro não é brincadeira. Tem hora que dá vontade de dar uma paulada mesmo. Mas o resultado disso é cruel, né? Não vai herdar o reino de Deus. Não tem conversa. E a parte boa? A parte boa é o fruto do Espírito, é amor. O fruto do Espírito é alegria. Porque viver com Deus cheio de Espírito não é viver deprimido. A juventude às vezes deixa para fazer os seus compromissos com Deus na velhice, porque ela acha que ela vai se deprimir. Não posso, o que vão falar de mim? É o contrário. É o contrário. Alegria, amor, paz. Você tem paz. Você dorme em paz. Você acorda com paz. Você vive na paz do Senhor. Você vive com tranquilidade, como já disse: morrer, está tudo bem. Se viver, está tudo bem. Estou em paz. Você tem ausência
de paz, de novo, tem mais carne do que espírito. Além da paz, além da alegria, além do amor, paciência. Camila, quando ela começa a falar que ela quer muito uma coisa, eu canto para ela uma musiquinha num DVDzinho infantil. Temos que aprender a esperar. Esperar. Mas papai, temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Você é paciente? Está abundante em paciência? Ou fica lá atormentando? Não, mas eu quero, não, mas é agora. Não, mas eu quero, mas é agora. Mas eu quero, mas é agora. Paciência é fruto do Espírito. Não tem paciência, de novo, tem mais carne. O Espírito não silenciou o lado dessa paciência, dessa paz interior que aguarda. Paz interior que aguarda. Você sabe o que o impaciente faz? Ele não só come cru, como às vezes ele não come nada. Porque ele desiste de comer. Eu prefiro, inclusive, esse dizer, do que você não espera comer cru, né? Não espera ficar pronto. Não, eu prefiro, não vai comer nada, meu. Porque vai desistir. Vai falar, já cansei, acabou. Tentei, não tem mais jeito. O paciente fica sem comer. Amabilidade, bondade. Diz uma coisa para mim, as pessoas gostam de você. Se as pessoas gostam de você, se você é um ser amável, opa, glória a Deus, tem espírito. Se as pessoas fogem de você, tem carne. 70% carne e 30% espírito, pessoas fogem. É um equilíbrio. Agora as pessoas, poxa, esse cara é legal, essa pessoa é legal, eu gosto de ficar com ela. Tem mais espírito, tem equilíbrio. Então não adianta de novo, né, porque eu tenho jeito. Não, amabilidade. Consigo amar, consigo ser amado. Eu produzo amor, tento gerar amor onde eu estou. Isso não quer dizer que eu concordo com tudo que todo mundo faça, para que as pessoas gostem de mim. Não. Mas é que até naquilo que eu reprovo, eu respeito o ser humano. Que é uma coisa, inclusive, que os evangélicos têm que aprender isso, porque ficam tentando colocar na cidadania Deus goela abaixo e esquecem que o Estado é laico. Que o Estado tem as suas diretrizes para cuidar do cidadão. E aí, em nome de Deus, declara todo mundo filhos do capeta. Ao invés de, com amabilidade, mostrar que existe um caminho melhor, um caminho diferente. Bondade, fidelidade, agora os meus prediletos. Mansidão e domínio próprio. Quando você está lá, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu filho chega e vai te atordoando, e você quer berrar, e você quer falar, sai daqui! Aí você vai lá, respira bem, faz Senhor, eu vou me controlar, eu vou tentar de novo. Silencia a carne, silencia. Porque se você responde na mesma moeda, a tendência é receber ela de volta. Você grita, ela grita, você grita, você pega, você joga, ela joga. Nas minhas aventuras de aconselhamento pastoral, você sabe que acontece de tudo, né? E uma das últimas que aconteceu, eu só menciono aqui porque é de um outro território cultural que você nunca vai ter acesso, e por proteger as pessoas, mas eu atendi pessoas nos últimos tempos que chegaram para mim assim, com cara de pau, ele me bateu, eu bati de volta. Eu falei, meu pai do céu, simples assim, deu um tapa, eu dei um, dei dois, eu dei três, você é louca. Falei, minha filha, eu não te atendo mais. Por quê, pastor? Porque agora você é caso de polícia. Só polícia, agora você não é mais caso de pastor, agora
isso? Violência doméstica. Aí chora, depois de Deus dorme no final. Você percebe por quê? Porque não teve. O disparate acontece quando a mansidão não é observada. E aí o domínio é o próximo. Mansidão e domínio próprio estão muito associados. Porque se você não mantém aquilo que a Bíblia diz, que a palavra branda amansa o furor, ou em outras palavras, você mete fogo, você recebe uma rajada, dá duas, a próxima manifestação vai ser também essa falta do controle, do domínio próprio. Ninguém fica assim com você, olha, tá bom, não vou brigar calminho, e tão calminho vai se enervando. Não, quem tem serenidade dentro mantém serenidade. Eu gosto do ditado que eu ouvia minha mãe dizer: quando um não quer, dois não brigam. Isso não quer dizer que um não pode apanhar, levar uma paulada e ir para casa chorando, mas não briga. Isso é exatamente o que Jesus fala. Você vira moço. Não quer dizer que eu não vai apanhar. E também não quer dizer que, como alguns falam, não, eu deixo bater a primeira, eu viro, a segunda eu viro de novo. Mas como Jesus não falou mais, na terceira eu arrebento a pessoa. Bate uma, viro, vou na terceira, agora sou eu. Ia dar uma teologia linda, né? Cristãos apanhem duas vezes, na terceira cabe. Mansidão e domínio próprio é saber falar o que tem que falar e não deixar a língua que é fogo, pegar fogo. E o domínio próprio é aquilo que me lembra todo momento, que porque Cristo vive em mim, porque eu estou conectado com o Espírito, eu consigo dizer para minha carne: silencie, 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 eu não vou jogar na mesma moeda, porque o Espírito Santo vive em mim. Irmãos, minha pergunta para todos nós esta noite é: quanto de Espírito temos? Quanto de carne temos? E só você pode fazer essa matemática de talvez 50%, 50%, 30%, 70%, 40%, 60%, 20%, 80%. É com você. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você respondesse essa pergunta para você nesta noite: tem mais carne ou tem mais espírito? Se tem mais manifestações, obras da carne, é porque a porcentagem está desequilibrada. Se tem mais manifestações do Espírito, é porque o Espírito está bem posicionado. Então continue e cresça ainda mais, para que a gente possa dizer sim: a minha carne não opera e não me controla mais, mas Cristo vive em mim. Isso é fácil, irmãos. Alguém aqui na terra vai conseguir isso plenamente? Ninguém. Nem se você decidir parar de comer, jejuar até a morte. Não. Como eu iniciei a nossa conversa, nós somos carne. Mas nós precisamos do equilíbrio que o Espírito pode e quer fazer em nós. Eu quero te convidar então essa noite a olhar para dentro de si e falar: Senhor, equilibra esse volume, levanta-me cheio do teu Espírito, para que a minha carne não tenha vez, para que aquilo que a minha cabeça fabrica tão rápido na hora que eu estou sob uma pressão, ela já quer agir na carne. Não, eu quero silenciar a minha carne e andar no Espírito. Quem faz assim, irmãos, vive mais feliz. Quem faz assim vive mais em paz. Quem faz assim cresce como discípulo. Quem faz assim vive com significado. Quem não vive assim, além de não entrar no reino de Deus, tem um prazer momentâneo, mas vive com um buraco que só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Quero te convidar a ficar de pé comigo para nós clamarmos ao Senhor. Você que é marido e mulher, ore com a sua esposa, com seus filhos, falando: Senhor, me ajude a
viver no Espírito lá em casa. Me ajude a viver no Espírito em todos os lugares. Me ajude a viver com a carne silenciada e com o discernimento do Espírito, para que possamos dar muitos frutos. O seu João só fez o que fez porque tinha mais Espírito do que carne. Nós só poderemos fazer o nosso papel se nós tivermos mais Espírito do que carne. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por tanta manifestação de graça e bondade. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pelo louvor maravilhoso que tivemos. Obrigado pela singeleza da tua presença, pela liberdade. Obrigado por estarmos aqui unidos. Obrigado por cada vida que aqui veio esta noite. E eu te suplico agora, Senhor, que todos nós que tivemos o privilégio de ouvir, de meditar, porque tanta gente, Senhor, gostaria, como Davi aqui disse no início, de ter um lugar tranquilo para ouvir sua palavra, e não tem, e nunca vai ter, e vai morrer sem ter esse lugar. Deus, mas o Senhor nos deu pela tua misericórdia, não porque a gente mereça nada, mas porque o Senhor teve misericórdia e amor. Então ajuda-nos, Deus, com os nossos gestos, com a nossa força, a força que vem do Senhor, minimizar os efeitos da carne, silenciar a carnalidade e manifestar mais do Espírito. Em nome de Jesus, equilibra, Senhor. Faz-nos vivermos na dimensão do sagrado, na dimensão de quem sente, de quem vive, de quem experimenta Deus todos os dias. E experimentando Deus, andando no Espírito, se mantém em oposição contra tudo aquilo que é contrário a Deus. Em nome de Jesus, nos ajude e faz hoje aqui uma limpeza, Senhor. Tira para fora, Senhor, de todos os corpos, nós como recipientes. Traz o desejo de nos despirmos daquilo que não é Espírito, aquilo que não é Deus. Faz a gente aniquilar toda a obra da carne. E faz a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a alegria, a paz, a mansidão e o domínio próprio serem também o nosso fruto diário. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso em nós. E que possamos ver essa diferença aqui no trato, na horizontalidade dos relacionamentos. Que cada família possa experimentar isso, que cada casal possa experimentar isso, que cada relacionamento entre pai, filho, mãe, filho, filha, em nome de Jesus, que tenha um relacionamento também de espírito para com espírito. E quando a carne se levantar, quando as nossas reações tentarem manipular a nossa ação, em nome de Jesus, vem Espírito e aniquila e cala toda a voz da carne em nome de Jesus. Faz-nos marcarmos uns aos outros com o fruto do Espírito. Que os nossos filhos cresçam vendo os frutos do Espírito manifestados em nossas casas. Que a nossa igreja possa, Senhor, ser abundante de frutos do Espírito. E nenhuma obra da carne que tenha poder de aniquilar, de brigar, de trazer facção, de briga, discórdia, em nome de Jesus, entre o povo de Deus. Faz isso em nós, Senhor. Nós te suplicamos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus e para o nosso crescimento. Amém e amém. Dê um abraço bem forte quem está do seu lado e diga: quanta carne tem aí? Quanto Espírito tem aí? Ande no Espírito, para a glória dele. Amém.
Obrigado por assistir esta mensagem. Clicando agora no like, você ajudará na divulgação dela, ou se inscreva no canal da Link Church YouTube, clicando no botão da direita. Fique com Deus e até mais.